Olá, me chamo Kleber Miguel Eu sou Elton Biscola. e esse é mais um Legando Podcast. Esse é aquele espaço privilegiado que você já conhece e é muito bem-vindo. De quem faz história hoje. Histórias que edificam vidas, que ajudam a transformar a sociedade, que geram resultados exponenciais e principalmente nos ajudam a estar no sentido. É isso daí. É uma alegria sempre estar com vocês, gravando o Legando Podcast. A gente tira esses momentos especiais, essa 1 hora de cada episódio para entregar o nosso máximo. Também extrair o máximo do nosso convidado para que, de fato, cada palavra, cada frase que sai aqui da nossa boca transforme a sua vida de alguma forma, te incentive de alguma forma. Então, esse é o papel do Legando Podcast, né? Temos diversos testemunhos de pessoas que, de fato, estão sendo impactados pelo nosso Legando Podcast. Então, eu peço já que você compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações e compartilhe com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que cada episódio é gravado com muito amor e carinho para ajudar você aí no seu dia a dia. Bem, hoje a gente recebe pela segunda vez o nosso convidado. Ele tem um leque de experiências, de conhecimento, vai poder nos ajudar, nos aprofundar. Eu acho que hoje o negócio vai ser meio terapêutico, Kleber. Sim, Então Se você... cara... eu queria falar que, assim, como ele falou que é pela segunda vez, as pessoas já falam assim, não, mas você sabe que a primeira temporada a gente fez bem biográfico. Então, se você quer saber um pouco sobre a vida pessoal dele, você vai lá na primeira temporada e busque lá o episódio do Elson Paes. E agora é uma nova temporada. Uma nova temporada, como o Elton falou que ele tem um leque bem aberto, nós vamos fazer algo bem diferente hoje. Bom, então seja bem-vindo, Elson. Vamos falar um pouco sobre vida de empreendedor, vamos falar um pouco sobre família, sobre fé cristã, sobre teologia clínica, teologia terapêutica. Vamos falar um pouco sobre o trabalho também hospitalar que você faz. E vamos para cima que tem bastante coisa para gente explorar. Bora lá. Vamos ver se nessa 1 hora a gente consegue. Eu gostaria de falar hoje sobre começar pela parte empresarial, para você falar para as pessoas o que você faz hoje como empresário, o seu ramo, como você atua hoje no mercado. Tá certo, um prazer enorme estar aqui novamente, um prazerzaço estar com vocês aqui. Vamos então conversar um pouquinho a respeito dessas monte de qualidade que vocês colocaram para mim aqui. Aumentou a responsabilidade, né? É isso. Bom, a vida empresarial, né? Em 2005, despertou uma oportunidade de fazer um negócio. Naquela época era uma transportadora, né? A gente teve uma oportunidade numa empresa que eu trabalhava e aí eu tinha R$180. A minha esposa tinha 2 parcelas de seguro-desemprego. O Edilson tinha uma Kombi, que ele prestava serviço numa empresa. O Edilson, seu irmão. O Edilson, meu irmão. E aí a gente falou, vamos montar uma empresa? Na época a gente até tinha um valor de rentabilidade, para a gente faturar R$6.000 por mês. Bora lá. Então, em 2005, nasceu Ohana Transporte. Não tinha nome ainda, né? Aí eu perguntei, puxa vida, como é que eu vou colocar o nome dessa empresa? E aí a minha sobrinha, 3 aninhos de idade, coloca Ohana, tio. Ohana quer dizer família. E ela falou uma outra frase que aí mexeu. E família quer dizer nunca abandonar. Então, em 2005, nasceu uma transportadora chamada Ohana Transporte, com esse fim de... Desde o início foi para ajudar pessoas, através do emprego, através das ações, enfim. Então, nasceu uma transportadora lá em 2005. Em 2010... nós já tínhamos 100 funcionários, 25 caminhões e trabalhava 24 horas, de domingo a domingo lá com a galera rodando lá. Então, a transportadora hoje é a SEAC, né? SEAC hoje Logística. E o sonho não mudou, né? A vontade de ajudar pessoas e de ser um elo de ligação, né? Entre os mundos que não se falam, as pessoas que estão do lado empresarial e a pessoa que está do lado como empregado, porque a gente sabe hoje as duas realidades. Sim. As pessoas que estão como empregado não têm noção do que é ser empregador do lado de cá. E a gente veio então para poder, depois de muito tempo, é claro, né, a empresa já consolidada, em fazer essa junção através das ações. Muito bem.
Muito bom. Então, como a gente estava falando, você tem várias frentes de atuação e estão muito relacionadas com aquilo que você acabou de falar, né? A gente vê em você, a gente está falando aqui para o pessoal que vê no Elson, porque a gente convive diariamente, né? O nosso escritório fica dentro da SEAC. SEAC quer dizer Centro Empresarial da Aldeia de Carapicuíba, né? Eu tenho uma atuação também no principal negócio desse centro empresarial, que são vários negócios, né? Que é a SEAC Logística, que o Elson acabou de falar. Então a gente é essa comunidade de trabalho, né? Então hoje nós estamos trazendo para vocês o Elson aqui, também para a gente poder compartilhar muito dessa experiência do empreendedorismo cristão, do empreendedorismo vivido a partir da fé. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente empreende a nossa vida. A gente não se dedica só a uma fonte de receita, né, que é muito importante, que é uma atuação, uma missão nobre, né? E a gente também gosta de fazer riqueza, a gente também gosta de poder usar bem o dinheiro para poder viver bem esse mundo que foi deixado para nós, né? Agora, nós vamos para além disso, né? E o Elson, como nós falamos essas frentes aqui, de trabalhar como pai assim hospitalar, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a experiência disso, na área acadêmica, com essa formação que tem teologia terapêutica e está fazendo uma pós-graduação, né, em teologia clínica. O que a gente vê é esse desejo, essa sede, essa fome, essa sede por justiça, por a justiça de Deus, né? Por ajudar o próximo e etc. Agora, vamos falar um pouquinho mais então sobre essa questão, essa frente mais acadêmica que você tem se dedicado nos últimos anos. Como é que você foi parar nisso? O que te inspirou a poder estudar teologia terapêutica? Agora, teologia clínica, que não é muito comum, né? Que o pessoal... Quando você ouve falar assim, poxa, que é isso? É fora da casinha e tal. Eu acho que não. Não é. Não é, mas fala um pouquinho pra gente aí. Tá bom. Movido por uma necessidade de enfermidade na família, né? A minha esposa teve depressão e a depressão dela, ela chegou aos níveis mais fortes que pode essa doença apresentar. E aí, na intenção de buscar como ajudá-la, iniciou fazendo algumas sessões com um psicólogo, parece que faltava alguma coisa. Daí eu conheci a psicanálise freudiana, né, num instituto lá no centro de São Paulo, onde a gente começou então a fazer um trabalho de psicanálise. E aí eu já percebi uma distância da psicologia para a psicanálise, era algo mais profundo. Ainda assim, parecia que faltava alguma coisa, porque a psicanálise freudiana, ela não tem um viés cristão. Ela perdeu a espiritualidade. Na verdade, ela nega a Deus, né? É ateia e nega a Deus, né? É ateia ao ponto de que quando a gente chega no instituto, tem lá uma frase bonita lá a respeito do amor. Mas as pessoas dentro daquele lugar não se falam. É um bom dia muito seco. Você era colocado do lado, era frieza, era um sentimento assim, parece que está faltando alguma coisa. E eu continuava pedindo a Deus, né, para que ele me mostrasse um caminho para que eu pudesse ser instrumento na vida da minha esposa. Porque às vezes a gente é instrumento na vida de tantas pessoas, só que dentro da nossa casa é o nosso maior laboratório. Se você não puder ajudar em casa, o que adianta eu ajudar lá fora? E aí eu comecei a também fazer um tratamento de psicanálise. Eu falei, vou passar também, vou me submeter também, né? Porque ela está se submetendo. Então eu quero entender para poder ajudá-la. E quando eu começo a fazer a psicanálise, eu percebo que quem precisa de ajuda sou eu. Eu não consigo ajudá-la, né? Eu posso apoiá-la, mas a ajuda parte dela, do interior dela. E um belo dia, o meu psicanalista me liga e falou, olha, eu não vou mais te atender. Eu falei, não vai me atender? Eu sou tão doido assim? A coisa tá feia mesmo, né? E aí eu me lembrei de um amigo de infância, Dr. Valdemir, que hoje é o meu psicanalista, que ele havia falado que ele fazia um trabalho como psicanalista, como atendendo já. E eu liguei para ele. E ali eu conheci a trilogia analítica,
que é uma psicanálise integral, onde ela não fragmenta o ser. Ali você é atendido psiquicamente, emocionalmente e organicamente. É psicologia, né? Filosofia, teologia e ciência juntos. E aquilo preencheu um vazio. Aí eu peguei, liguei para minha esposa e falei, Ana Paula, eles não vão mais me atender. Eu já consegui marcar uma sessão para mim. A esposa do Dr. Valdemir, a doutora Cirlei, também é psicanalista, psicóloga de formação de início, mas também é psicanalista. Eu gostaria que você fizesse uma experiência lá também. Aí ela foi. Quando a gente saiu da sala, ela me falou uma coisa que, assim, foi uma mudança. Ela falou, olha, em uma única sessão, ela teve mais profundidade, teve mais benefício para mim do que esses anos todos que eu venho fazendo psicologia e psicanálise nas outras. Tamanho foi o contato com a consciência que ela teve. Mostrando o quê para nós? Que o meu problema é meu problema, ele está dentro de mim. E tudo aquilo que eu começo a colocar no demais, né? Falar, eu tô assim porque a minha mãe é nervosa. Eu tô assim porque eu perdi o emprego. Eu tô assim porque eu ganho pouco. Isso são problemas externos. Se a gente colocar o problema sempre no exterior, a gente nunca vai se curar, porque o problema está dentro da gente. Então ela começou a enxergar isso e começou a ter uma mudança. Então assim eu cheguei na trilogia analítica. E ali a gente viu que a trilogia analítica ela é também uma faculdade. Ela tem muitas formações. Algumas delas, por exemplo, gestão de conflitos. A minha esposa fez a gestão de conflitos. Ela fazendo as sessões de análise diante de um problema seríssimo que ela tinha acabado de sair de um surto psicótico. Ela entrou, começou a fazer. E depois de 18 meses, ela então se forma como psicossocioterapeuta. E aí eu vi que também existia lá a graduação de teologia terapêutica. E como eu faço um trabalho na igreja católica, né, com jovens e adultos, coordenador de Crisma durante muitos anos, eu falei, eu preciso dessa formação para mim poder ajudar as pessoas, para mim poder ter mais base, para mim poder ter mais conteúdo, para estar mostrando para essas pessoas que existe jeito, tem formas da gente conseguir ser cristão no mundo atual. E aí eu peguei e entrei, fiz a faculdade de teologia terapêutica, me preencheu muito, fez eu ter um olhar totalmente diferente, principalmente sobre mim, onde eu sou responsável pelos meus atos. E na sequência agora eu já entrei na pós-graduação em teologia clínica e logo vou fazer medicina psicossomática para fechar e aí acho que eu paro. Tá certo. Então são quantas matérias? Você falou que então existe uma faculdade. Sim. Qual é o nome da faculdade? Faculdade FATRI. FATRI. Faculdade Trilógica. Faculdade Trilógica. Ou Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos. Entendi. Ela fica em São Paulo? São Paulo e Minas. São Paulo e Minas. Isso. E é presencial, EAD? É presencial e EAD. Essa faculdade, esse estudo, né, ele está praticamente no mundo inteiro já. Existe um ideal de desinversão do planeta. Tem até um programa de televisão que eles chamam de Stop a Destruição do Mundo. Então, a ideia é realmente fazer com que as pessoas tenham consciência de que se a gente não mudar, a gente vai destruir o nosso planeta. Tá. E as matérias que tem lá, você falou que era gestão de conflitos? Teologia. Tem tanta coisa ali. Tem um estudo com criança, contação de histórias, a cura pela consciência. Eles desenvolveram um motor que é um motor que ele trabalha captando a energia que vem diretamente de Deus. Energia essencial escalar, né? Isso, ele chama de energia essencial escalar, porque o Tesla descobriu a energia escalar, que é a energia que vem do espaço. E o Dr. Cap, então, fala que essa energia que vem do espaço, ela vem direto do coração de Deus. Então, é a energia essencial escalar, que nós, enquanto criaturas, enquanto seres criados, a gente só vive por conta da energia divina. Então, a partir do momento que você parar de receber essa energia, você morreu. Sim. Apesar que, assim, uma vez criados, a gente não morre mais, né? Sim. O que pode ser que essa carne aqui passe por um período, mas o espírito vai ficar para sempre. Eu acho que a pergunta do Kleber está bem relacionada sobre esses 3 pilares da trilogia analítica. Sim. Que ele comentou, né?
Teologia, filosofia e ciência juntos. Juntos. Hoje você vai no médico que está com a perna machucada, o médico vai olhar para sua perna. Ele vai cuidar da parte física, né? A psicanálise integral, ela não olha isso, ela num todo. Ela consegue avaliar tudo. A gente fala das doenças psicossomáticas. A pessoa pensa que somatizar é ir somando as coisas. É uma doença, mais uma doença, ou é uma frustração, mais outra que vira uma doença. Não. Somar é corpo e psique é alma. Então é da alma para o corpo. Então o seu corpo começa a te mostrar que você tem uma ferida na alma. E a psicanálise integral vem nos ajudar a alcançar essa ferida lá, que são as causas, né? Hoje você vai no médico, ele te dá remédio. O nome já está falando, remédio. Ele vai remediar, ele vai cuidar da sintomática. Mas e a causa? A causa é um pouco mais acima. Você está falando que os problemas de saúde físicos, eles são primeiro espirituais, é isso? Oriundos da alma, sempre. Primeiro é na alma. Não tem uma doença que se manifeste no seu organismo que primeiro não aconteceu na alma. Um exemplo claro aconteceu alguns dias atrás. Uma criança estava com a gente lá no sítio, nós estávamos fazendo um retiro, e ela começou a sentir algumas dores na região do abdômen. Eu coloquei a mão na barriguinha dela, fiz aquele teste do apêndice. Eu soltei o dedo, ela deu aquele pulo. Falei, apêndice, leva para o médico. Ela foi para o médico, o médico fez o exame, teve a mesma constatação. Porém, nos exames não constatava. O que o médico falou? Não vai para casa, fique em observação. No dia seguinte, repetiu os exames. Aí apareceu. O que mostra? Já tinha os sintomas, mas ainda não tinha saído da alma para o corpo. Os aparelhos eletrônicos não captam. Demorou um dia para que isso se somatizasse, para que o corpo mostrasse, ó, tem um probleminha um pouquinho mais acima. É claro que aí, como ele é uma criança, a gente não fez nenhum aprofundamento para entender quais foram os motivos que ele somatizou alguma coisa. Pode ter sido raiva, pode ter sido ansiedade, pode ter sido medo, uma série de coisas que vai fazendo. Cada pessoa somatiza de uma forma. Sim, e eu tive alguns testemunhos referente a isso, que tinha um rapaz que ele acreditava mesmo que a questão das doenças, ela começa muito pela alma, e ele tinha uma tia que ela entrou em coma, né? E os médicos meio que começaram a desenganar ela. E aí ele falou assim, não, a minha tia não vai ser desenganada por vocês, nenhuma medicina vai ser, a não ser a medicina divina. Ela tem uma alma e eu vou conversar com ela. E ele disse que semanalmente ele ia visitando. E ele ia conversando com ela, contando as histórias da juventude dele. E aí ele falou que em determinado momento escorreu uma lágrima dela, mesmo ela em coma. E aí ela basicamente não tinha dado sinal de nada. Aí uma enfermeira viu, avisou o médico e tal. E aí o médico pediu alguns exames e tal, não deu reação nenhuma. E semanalmente ele estava indo e ele disse que conforme foi passando, conforme de 3 meses, a tia dele saiu do coma. Ele contando todas as histórias de quando eles viviam, que ela tinha que voltar, que ela ainda era muito importante para a família. Em determinado tempo, passou-se 3 meses, ela acordou do coma. E até hoje nem a medicina não consegue explicar o que aconteceu. Ele falou assim, eu sei o que aconteceu. Tem inúmeros casos, né, que a gente sabe de pessoas que foram tratadas e cuidadas. É claro, a gente não vai abrir mão da medicina. Os medicamentos, eles são importantes e necessários, porque às vezes a pessoa caminha tanto na doença que ela não consegue voltar sozinha. Sim. Então ela precisa de uma muleta. Aí a gente entra com um medicamento. Os medicamentos vão voltando com a pessoa até o ponto do equilíbrio. Nesse instante é onde a gente entra com o tratamento da psicanálise, para ela poder descobrir de onde que veio essa situação toda, de onde que veio essa doença. Quantas pessoas morrendo de câncer? Quantas pessoas... E a raiz do problema, geralmente, falta de perdão, raiva. Sim. E você consegue relacionar essa experiência da psicanálise integral com o trabalho dos palhacinhos hospitalares? Sim, com certeza. Aí agora vamos lá, né? Então, eu também andando lá em Osasco, né? Voltando para a questão do Crisma, que eu sempre quis trazer mais bases.
eu queria ter uma oratória bacana, um jeito de convencer as pessoas, e eu encontrei lá uma plaquinha lá, Oratória do Riso, venha se tornar um doutor palhaço de hospital. E eu fiz essa formação porque é especial esse trabalho. E aí sim, juntando agora que eu contei então que eu sou um doutor palhaço da alegria, né? Não um doutor da alegria, porque é o nome, eu sou vírus do amor, mas um doutor palhaço. Então eu chego no hospital, a gente se depara com situações graves. Nesse final de semana, nessa sexta-feira passada, a gente esteve no hospital em Jandira e a gente foi na UTI, semi-UTI, pós-operatório, todos esses locais. E a gente se depara com situações como, por exemplo, teve uma ala que ela era uma ala de gestantes com problemas psíquicos e emocionais. Então, a médica me chamou e falou, olha, aquela ali é uma gestante, ela é uma gestante de risco e ela quer ir embora. Vai lá conversar com ela. Então, respondendo a sua pergunta, quando a pessoa se depara com o palhaço, no nosso caso, a gente ainda entra cantando, a gente entra com músicas que elevam. Tem uma música do Vírus do Amor, que ela é muito bonita, ela fala que Jesus veio, está ali, que veio trazer amor. Então, a gente estabelece um contato com a criança interior da pessoa. Independente da idade que ela tem, a gente se conecta com aquela criança que está lá dentro. Naquele instante, toda aquela censura, toda aquela raiva, medo, insegurança, desconfiança, aquilo tudo desaparece. Então fica aquele contato, o palhacinho com a criança. E naquele instante, aí a gente pode estabelecer um contato terapêutico. A gente vai mostrando para a pessoa onde ela está, por que ela está. E as pessoas falam que o hospital é ruim, que o hospital é sujo, que o hospital tem bactérias. Tudo isso são falácias. O hospital está ali para quê? Para cuidar de você, para te dar carinho, te dar amor. Bactéria, só na língua da gente tem bilhões de bactérias. Então, a gente não deve se preocupar com essas questões. Então, a gente estabelece, sim, um contato com o interior da pessoa e a gente vai tentando trazer a consciência. Eu falei para ela, você está no melhor lugar que você podia estar. Essas pessoas que estão aqui, elas estão se dedicando para cuidar de você. Elas estão deixando as suas famílias para cuidar de você, que não é nem parente delas. Permita-se ficar, ser cuidado. Lembre-se que tem uma vida dentro da sua barriga, que você está cuidando dessa criança aí dentro. Deixe eles cuidar de você também. Então, realmente, esse contato terapêutico através dos doutores palhaços e eu sei que é edificante, né, você fazer esse trabalho, mas humanamente, às vezes, tem alguns casos que quando a gente analisa e fala assim, esse foi forte. Eu gostaria, se, claro, você pudesse, se teve algum caso que te chocou bastante ou que tocou bastante a sua alma, que você ficou bem emocionado de ter ido lá e presenciar no hospital. Sei que é difícil, são muitos casos diariamente, né? Principalmente quando você vai na área de câncer, na área das doenças raras, mas eu queria saber de você se tem alguma história que te tocou um pouco mais. Tem, vou tentar contextualizar. Seu Rafael, alcoólatra, ex-viciado em droga, nervoso, quebrava as coisas, brigava com a mulher, nos filhos, batia. Depois de alguns anos, fumante, além de tudo, depois de alguns anos, foi abandonando todas essas práticas. E eu lembro que a filha dele pediu para ele no dia que ela casou: ô pai, para de beber e cuida da mãe. E nesse dia ele parou de beber. Fumou durante mais um tempo e depois ele também parou de fumar, mas ainda ficaram algumas sequelas. O seu Rafael precisou ser internado. Em um determinado momento da vida dele, em que a filha dele estava indo cuidar dele, essa filha que sofreu muito, né, com esse pai agressivo, o médico chamou ela e falou: olha, a gente já fez tudo que a gente podia fazer pelo seu pai. Agora é tentar melhorar essa questão da respiração dele e a gente poder liberar ele para casa, porque é uma vontade dele ir para casa. E o seu Rafael não saiu do hospital mais, não. Não conseguiu sair do hospital. Mas uma semana antes dele partir, a gente conseguiu visitá-lo como doutores da alegria.
Aí foi a filha dele, foi eu, foi a neta dele. Emocionante, fico até emocionado. E a gente cantou, a gente brincou com ele. E eu lembro que ele falou assim, o que vocês fazem é Deus. Não tem outra explicação. E ele não era uma pessoa muito religiosa, sabe? Ele não era uma pessoa de igreja, todas essas coisas. E ele falou, é Deus que tem trazido vocês aqui. E naquela tarde a gente alegrou ele, acho que foi numa sexta-feira. A gente visitou todas as alas do hospital e por último foi visitar o seu Rafael. E aí na terça-feira da semana seguinte o seu Rafael partiu. E por que me tocou muito nessa história, né? Porque o seu Rafael é meu sogro. E a Ana Paula conseguiu ir visitá-lo como doutora palhaça, sabe? A filha dele. Aquilo deve ter trazido tanto orgulho para aquele homem, porque era ele que estava naquele leito de hospital. E ali ele viu a importância do trabalho que ela faz. Era isso que ela fazia e faz algumas vezes. A gente leva as nossas filhas, né? Nesse dia foi a Bia agora fez 18 anos, mas quando a gente vai em casa de repouso, vai todas as crianças. Os velhinhos amam, as vovozinhos amam ela. E foi o último contato que eu tive, assim, agora que sexta-feira que eu fiz a outra visita no hospital, mas essa foi a última. Então foi muito marcante para mim, foi muito gratificante para mim. Eu tenho algumas fotos e alguns registros, a gente brincou com ele. E mais curioso do que isso, uma semana antes dessa visita, o seu Rafael, ele estava desfalecido. Eu falei, ele não vai passar de hoje. Eu consegui um padre, o padre Pedro. A gente foi até o hospital. A gente conseguiu que o padre Pedro desse a ele a unção dos enfermos, orasse lá com ele. Eu estive com o padre Pedro também nesse dia. E aí no dia seguinte era o meu dia de ficar no hospital. Quando eu cheguei lá de manhã, eu não acreditei. O seu Rafael estava praticamente em pé. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? E aí eu dispensei a cuidadora, fiquei com o seu Rafael, aí ele pegou e falou pra mim que ele queria tomar banho. Eu falei, meu Deus. Aí eu peguei e fui lá falar com o médico, doutor, o seu Rafael quer tomar banho. Não pode, porque ele não pode tirar o oxigênio, senão a saturação dele cai muito. Eu voltei, seu Rafael. Ele disse que não pode. Aí ele me olhou com aquele olhar de cachorro pidão, sabe? Aí fez assim pra mim. Aí eu voltei lá, doutor, o seu Rafael quer tomar banho. Aí ele falou assim, não pode. Eu falei, doutor, o seu Rafael tá morrendo. Ele só tá pedindo dignidade. Ele só quer tomar banho. Eu dou banho nele. Aí ele permitiu que eu desse banho nele. Então eu levei o seu Rafael até o banheiro, né? Tirei as roupas dele, ajudei ele lá. Peguei o chuveirinho, dei aquele banho nele. De fato, a saturação dele caiu bastante, né? Mas ele conseguiu tomar o banho, ele conseguiu se sentir digno. Trouxemos ele de volta pra cama, vestiu tudo mais. E depois aconteceu, na sequência aconteceu essa situação, né? Então, pra mim, eu acho que foi a cena mais marcante. E como eu tenho as fotos, eu tenho os registros dos olhares sendo trocados entre o pai e a filha, entre o vô e a neta. Não vou esquecer nunca. Não vou esquecer legal. nunca. Eu tenho uma história de quem experimentou cura física através da intervenção espiritual. Em 2020, no ápice da pandemia, eu fui internado. Cheguei a saturar 76. Antes de ser internado, eu procurei um padre. Não tava tendo atendimento. Procurei, pedi pelo amor de Deus, me atendeu, me confessei. As reservas que eu tinha ali financeiras, eu transferi para minha esposa. Que eu tinha acabado de perder minha mãe. Minha mãe foi sepultada no dia 19. E eu fui internado no dia 21 de maio de 2020. E eu meu quadro, ele só piorava, né? Depois, assim, de 4, 5 dias. Apesar de que, quando eu fui colocado dentro do quarto, eu já tinha problemas respiratórios, ainda enfrento um pouco não, bastante, né? Problemas respiratórios.
E eu tava com muita dificuldade de respirar. Graças a Deus eu não fui entubado, mas eu tive que ficar com aquela máscara enorme, assim. E eu tava assistindo o TV Rede Vida. E aí tava tendo um programa, mas era um programa de palco, de entretenimento, e o apresentador falou, olha, a gente precisa interromper aqui, porque Deus colocou no meu coração que a gente tem que tirar uma palavra. Né? Naquele momento eu ainda estava com muito medo, né? Porque eu pensava que eu realmente não ia sair do hospital. E naquele momento ele pegou uma Bíblia que estava até no cenário, enorme, desse tamanho, fechou assim, fez uma oração e abriu. E ele abriu na palavra de Jeremias capítulo 1, versículo 5. Desde o ventre materno eu já te conhecia e havia te consagrado profeta para as nações. E essa foi a palavra que Deus me deu quando eu me converti no catolicismo. Naquele momento, e aí ele começou a falar, olha, Deus está falando com uma pessoa, Deus quer que você pregue, Deus quer que você anuncie o amor dele e tal. E eu estava parado ali com o ministério de pregação, já era pregador. Eu estava parado, não estava exercendo. Não por nada, mas assim, fui parando. E eu falei, nossa, Deus está me chamando para pregar, então quer dizer que eu não vou morrer aqui. Se eu tenho que pregar, não é aqui que eu vou morrer. Então, espiritualmente, aquilo, eu comecei dar uma resposta para aquilo. E aí eu lembrava muito da questão da logoterapia, que é o que eu tinha conhecido até aquele momento. Sobre o sentido da vida, né? Quando o Frankl fala que no sofrimento há condições especiais, vamos dizer assim, de você descobrir o sentido da vida. Porque o sentido da vida está para além dela. Né? Então, quando Deus me fala aquilo através daquele homem, eu falei, opa, tem mais coisa aí pela frente. Então, nos dias que se seguiram, mesmo que o meu quadro orgânico, físico, fosse piorando, e realmente piorou, porque eu cheguei a ser desenganado. O médico ligou para o meu irmão e falou assim, ó, seu irmão não responde aos antibióticos e ele precisa querer. O médico falou bem assim, a gente não tem mais o que fazer. Agora, quem precisa querer é ele. E durante esses dias, o que eu fiz, Elson? Eu falei assim, todos os anos eu faço retiro de silêncio. Estava acostumado já a fazer, para mim estava muito bom e tal. Esse ano eu não vou conseguir fazer, que é pandemia. Vai ser aqui o meu retiro de silêncio. É aqui que eu vou fazer meu retiro espiritual. E começava a rezar o Pai Nosso. Na metade, a mente já embaralhava, eu começava de novo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vosso... Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E embaralhava, porque eu estava, enfim, estava numa situação emocional e psicológica bastante comprometida, cheio de remédio e tal. Mas a alma estava gritando. Então, durante esse retiro espiritual, que chamaram de internação, mas eu chamei de retiro espiritual, ali naquele leito, eu passei processos de oração muito profunda, de Deus revelar ali coisas sobre a minha mãe, para mim, falar comigo em relação à misericórdia dele, com a alma dela, que trouxe um sentido para mim, me chamar de novo ao meu ministério, ao exercício do meu ministério de pregação, de me lembrar pessoas que eu tinha que ser perdoado e perdoar, eu perdoar ali, e principalmente o que eu não fazia ideia da corrente de oração, né, do propósito de oração que estava acontecendo fora, que eram muitas pessoas, que eu conheço muita gente por conta do exercício do meu ministério. Estava acontecendo uma coisa extraordinária. Então, nesse dia que o médico fala pro meu irmão, olha, a gente não tem mais o que fazer, foi o dia que eu tava perdoando e sendo perdoado. Ali, consegui contato com pessoas fora, né? Perdoei, fui perdoado. E a minha esposa, que foi o determinante, ela estava numa gravidez de risco, em repouso, na casa da minha sogra. O pessoal não contava para ela o que estava acontecendo. Mas ela, em oração, ela sentiu que era algo muito sério.
Então ela fez uma oração determinante. Senhor, eu entrego o Elton em suas mãos. Mas se não for para ele ir direto para sua glória, eu não aceito ele ir embora. O Senhor deixa ele aqui, para que esse homem possa se santificar. Então, quer dizer, provavelmente eu ia passar um tempinho no micro-ondas ali, antes de ir para a glória de Deus ali no purgatório que nós acreditamos, né? Eu acredito muito na minha salvação, sim. Né? Sem arrogância, mas por conta da misericórdia de Deus. E ela determinou isso, e eu passei por todo aquele processo, eu comecei a pregar para as enfermeiras, para os médicos ali dentro, eu sem conseguir falar direito, mas eu pregando, eu anunciando o amor de Deus. Eu lembro de uma fisioterapeuta que chegou em mim, falou, fiquei sabendo da sua mãe, que pena, tal, também perdi a minha mãe há 2 anos, até hoje eu não consegui superar. E eu tava deitado, tava muito cansado esse dia, e eu só falei uma frase para ela. Falei, doutora, a minha mãe está no paraíso. Só isso que eu falei. Ela desabou, começou a chorar. Imagina aquele povo da linha de frente ali da pandemia. Então eu entendi que Deus tinha me levado ali também com um propósito. Bem, depois desse dia que o médico falou pro meu irmão, ele tá com 59%, quase 60% do pulmão comprometido, e só avança. No dia seguinte, eu com 16%, e no outro dia eu tive alta. Então, eu acredito demais, e quando eu conheci a trilogia analítica, para mim fez todo sentido, porque eu já vivi isso na prática. Né? E descobrir isso, né, no detalhe, na verdade ali, é extraordinário. A palavra tem poder, Elton. A palavra, ela em contato com o seu interior, em contato com a consciência, ela muda, ela transforma. Não é à toa que os primeiros cristãos, eles eram chamados de terapeuticós, por conta do que Jesus fazia. Olha, a palavra também, eu vou dar um testemunho rápido aqui, né? A minha esposa, quando ela teve esse problema, ela em depressão, e Deus falou comigo nesse dia, Deus falou assim pra mim assim, é engraçado, Deus falava, foram poucas palavras, né? Ele falou assim pra mim, sexta-feira. Só que uma semana antes ele tinha falado pra mim assim, ó, um dia. Deus falou pra mim, um dia. Eu falei, meu Deus. E aí a situação dela se agravou tanto que eu tive que levar ela num hospital psiquiátrico para interná-la. Quando eu cheguei nesse lugar, ela pegou e falou assim para mim, por que você me trouxe num cemitério? Só tem gente morto aqui. Isso já mostra que quando a gente está sem censura, a gente estabelece um contato com o mundo espiritual. E a gente vê as coisas. E ela via a alma das pessoas, mesmo sem saber. Falei, eu não quero deixar minha esposa nesse lugar. Não. Eu cheguei, sentei com o médico e falei tudo que estava acontecendo. Aí ele falou para mim, olha, é de, no mínimo, 90 dias de internação. Falei, meu Deus, doutor, eu não quero. Aí, traz ela aqui. Aí eu sentei, trouxe ela, ele conversou com ela. Aí ele virou para mim. Só que antes dele falar, me dar o diagnóstico dele, ela tinha lampejos de consciência. Ela falando com ele, falando que de repente ela parou. Ela olhou bem no olho do médico e falou, eu só queria uma coisa, doutor. Ele falou, o que você queria? Eu não queria ficar longe das minhas filhas e nem do meu marido. Depois voltou. Aí o médico falou, terminou, aí ele falou pra mim, olha, ela vai ficar aqui 45 dias, pelo menos. Eu falei, doutor, por favor, deixa eu tentar levar ela pra casa, deixa eu tentar tratar dela em casa. Ela tem filhos, e ele balançava a cabeça assim. De repente ele virou pra mim e falou pra mim, eu te dou um dia. Nossa, cara. Aquilo era Deus falando novamente. E eu levei ela pra casa. Em casa tem uma capela. Voltei pra capela, dobrei meu joelho. E Deus falou pra mim sexta-feira. Isso era segunda-feira de madrugada. Chegou na sexta-feira, ela saiu do surto. Só que quando a pessoa sai do surto, ela volta pra depressão. No surto, ela quer matar. Na depressão, ela quer morrer. No surto é bom pra ela. Na depressão, não. Pois ela falou pra mim assim, nesse dia. Falou, olha, Bim, eu sou uma cristã e eu sei das consequências quando a gente tira a nossa vida. Então eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu queria que Deus me levasse agora. Porque eu não aguento mais.
E eu lembrei, pô, Deus falou pra mim sexta-feira, pô, hoje é sexta, minha esposa tá pedindo pra tirar a vida, pra que Deus a leve, que ela não aguenta mais. Ela tem o esposo, ela tem os filhos, ela tem uma vida, ela tem uma casa. Enfim, cara, de repente eu falei, levanta. Peguei a mão dela e comecei a andar no quintal. Comecei a andar. Aí eu falei, senta aqui, porque ela cansou, né? Igual você falou do cansaço, ela sentiu aquele cansaço. E aí vem o poder da palavra. Eu falei pra ela assim, inspirado por Deus, só pode, porque eu não sei nem de onde veio isso. Eu falei pra ela assim, você lembra do jogador Oscar de basquete? Ela falou, lembro. Eu falei, você sabia que esse homem teve câncer no cérebro? Ela falou assim, não, eu não sabia. Você sabe o que ele falou pro câncer? Ela falou, o que ele falou? Ele falou o seguinte, doencinha, você pegou o cara errado, comigo não. Quando eu falei isso pra ela, eu vi um brilho no olhar dela. E nesse dia ela tinha uma consulta médica. Nessa altura do campeonato, que eu enfim, falei das empresas, nós já tinha perdido tudo isso. Empresa, caminhão, tinha perdido tudo, cara. Foi tudo embora. Foi muito grave. Eu fiquei 1 ano e 2 meses cuidando dela em casa. Larguei tudo, cara. Isso é forte, cara. Emociona. Pois bem, levei ela pro hospital, que nós tínhamos uma consulta. A consulta era 3 horas. Isso aí era por volta das 11 da manhã, mas eu falei, eu quero tirar ela daqui agora. Levei ela pra lá. Eu lembro que eu tava com uma Bíblia e ela tava com um livro. De repente, ela levantou a cabeça e começou a olhar para as pessoas que estavam naquele lugar. Era uma UBS, sabe? Então tem todo tipo. Aí ela virou para mim e falou, Bim do céu. Ela me chama de Bim. Bim do céu, quanta gente precisando de ajuda. Aquilo para mim, cara, foi um bálsamo. Por quê? Quando a pessoa tá num estado de depressão muito forte, ela não tem olhar para fora. Ela só consegue sentir dó dela. E por isso a depressão é ruim. É a pressão sobre si, né? Exatamente. E isso faz com que a pessoa vá adoecendo cada vez mais. Quando ela teve um olhar para fora, mostrou que ela tá se desprendendo disso. Sim. E ela entrou para passar para consulta médica. Meu, naquele dia, parece que assim, ó, sumiu tudo. Desapareceu, cara. Voltamos para casa, continuou tomando medicamento, né? Hoje ela toma um remédio que a médica fala que não faz nem cosquinha para ninguém. Mas o poder da palavra. Sim. Então, quando você ouviu aquele sacerdote, aquela pessoa no programa falando aquilo, ela foi direto ao encontro. E a gente precisa aceitar essa verdade. Exato. E quando você aceita essa verdade, você fala, poxa vida, tem esperança. Sim. E você luta. E algumas coisas que você traz dentro de si, que vão te fazendo ficar doente, ficar triste, ficar angustiado, você começa a largar. Porque não faz sentido aquilo. Nós fomos criados para a vida. Cada célula que a gente tem no nosso organismo, ela luta pela vida. É, o movimento é sempre pela vida, né? E eu vejo que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade para associar a fé com a vida prática. Porque parece que assim, você tem um lugar ali específico, no horário específico na semana, para viver a fé. Enquanto não. A fé, e eu acho que essa é a nossa grande mensagem, né? A fé, na verdade, ela é vivida, ela é experimentada no dia a dia, pô, na vida prática. O templo é um lugar onde você vai ali para se fortalecer, onde você vai para aprofundar, vai conviver com as pessoas, vai adorar a Deus, sobretudo, né? Sim. Mas a vida prática, ela pede fé. A vida prática pede que a gente viva isso daí, e é exatamente numa UBS, num hospital, ou até mesmo numa empresa, que você vai transbordar essa fé. Mas você falando da empresa, da fé, e viver isso todos os dias, né? Eu não tive uma vida tranquila. Nós éramos muito pobres, cara. Muito pobres mesmo, muito simples. E quando a gente passou por todas essas situações, veio a empresa, e graças a Deus a empresa deu muito certo. Depois vieram os problemas, a Ana Paula caiu, e a gente superou. Me perguntaram, como que você conseguiu fazer tudo isso? A resposta foi uma só, eu acreditei. Só isso, cara. Eu tive tanta fé, eu não acreditava na possibilidade de não dar certo. Obviamente, a gente passa por períodos de vendavais, a gente quer desistir, quer largar de tudo, mas isso são momentâneos por conta daquela situação naquele instante. Mas que você para o seguinte... E a forma como você recebe aquilo, né? Tá aqui, né? Aí você para um pouquinho, começa a pensar... Poxa vida, eu não tinha condição de fazer nada disso. Sim. Isso é algo divino, isso é um presente de Deus.
Isso foi algo que Deus... você falou uma coisa, Dina, o empresário, o empreendedor, ele é só um instrumento na mão de Deus. Sim. E isso me fez pensar a respeito de vocação. Eu nunca quis ser empreendedor. Eu nunca quis ter uma empresa. Eu quis ser jogador de futebol. Mas a vocação não é o que eu quero. A vocação é o dom que Deus me deu. É um chamado. Então ele está me chamando a empreender. Mas para quê? Para poder ajudar os filhinhos dele. Ele me ajuda e eu ajudo os filhinhos dele. Uma vez a Ana Paula estava na igreja, o padre falou isso para ela. Enquanto você está aqui, filha, cuidando das coisas de Deus, Deus está lá na sua casa cuidando das suas coisas. Sim. E é isso, Deus nos coloca num hospital para que a gente seja um médico doente, né? Ajudando as pessoas. No primeiro episódio que você veio, contou a história, você falou de várias situações, das dificuldades que você passou, tanto nessa crise aí, que você recebeu muitos processos, que você viu muitas pessoas que você ajudou assumirem uma postura diferente, né, de te processar, de te dar prejuízo, enfim. Você já viu bastante isso. Unindo as duas coisas, a visão que você tem da trilogia analítica e esse tipo de comportamento que você já sofreu na pele, na carne. Qual que é o grande aprendizado? Qual que é a sacada que você tem sobre sobre a vida empresarial mesmo? Me falaram uma vez, né? Você é muito bom e as pessoas aproveitam de você. Você precisa mudar. Aí eu pensei um pouquinho, né? Falei, peraí, quem que precisa mudar? Sou eu ou são eles? Então, a gente não pode deixar de fazer o que é bom, belo e verdadeiro. Porque se eu fizer isso, eu vou estar me afastando da minha essência. Sim. Mais dia, menos dia, vão começar as ansiedades, as angústias, as somatizações e eu vou adoecer. Sim. E você mesmo vai acabar fazendo um movimento que a gente vê muito, né, Cleber? Sim. Que é você destruir o próprio negócio, que é você destruir inconscientemente. Sim. Ou de forma inconscientizada, melhor dizendo. De forma inconscientizada, destruir o próprio negócio, destruir a própria família, a própria vocação, porque você se deixou levar por um molde que não é o molde da beleza, da verdade e do bem, né? E nem é meu. E só respondendo, né? E aí, nesse caso, a trilogia, né? Que a pergunta foi justamente essa também, né? A trilogia me mostrou algo que estava inconscientizado. Ela me mostrou toda a beleza de tudo isso, a essência verdadeira. Eu poderia fazer tudo isso. Poderia. E poderia estar me levando à destruição, inclusive à destruição da empresa, né? Porque eu ia ficar com raiva. Sim. Eu ia falar, isso aqui não faz sentido. Com raiva, com angústia. Pra que eu quero isso aqui? Só tenho dor de cabeça, é só processo, é só as pessoas falando mal. Mas isso aí é problema delas. A gente tá falando porque, para quem assistiu ou vai assistir, vou dar só um exemplo. Uma dessas pessoas que processaram ali quando a empresa passou por dificuldade, e aqui nós não estamos julgando as pessoas. Nós estamos falando sobre a atitude do Elson em relação ao que ele passou. Uma dessas pessoas estava revirando o lixo ali para pegar, não sei se era comida ou era reciclagem, na rua, o Elson passando, se compungiu daquilo e ofereceu para essa pessoa emprego. Então tirou a pessoa daquela situação, trouxe na primeira dificuldade que a empresa teve, não só essa pessoa deixou de trabalhar, mas como processou ali imediatamente, e uma outra pessoa foi uma pessoa que você fez uma casa para essa pessoa, né? A pessoa morava num barraco. Desenhei, inclusive. A Ana Paula deu o carro dela, deixou o carro dela com ele enquanto a esposa estava gestante. Também era uma gravidez de risco, eram gêmeos, né? Uhum. E a Ana Paula deixou o carro. E aí, esse foi o primeiro processo que a gente teve. Eu não sabia o que era ser processado. Eu tinha medo até de ser preso. Eu achava que era um crime muito grande, sabe? E aí, eu achava que a justiça era justa. Uhum. E eu falei, não, pode deixar seguir, doutora, porque o juiz vai ver tudo que eu fiz, tudo que eu tenho feito. Rapaz, quando veio a condenação, o mundo desabou. Ele foi o primeiro que te processou? Foi. Ele me processou e ele ia na casa das pessoas para que as pessoas também processassem, para que o peso nas costas dele fosse menor.
E só para que vocês acompanhem bem e entendam. Quando o Elson disse que alguém chegou e falou assim, você tem que mudar, você não pode mais ser piedoso com as pessoas, ajudar essas pessoas, aí é o que ele contextualizou aqui, né? E eu entendo que muitas vezes é isso que preserva, né, Kleber? Sim. A pessoa de cair numa doença. Eu sempre gosto de voltar na história da essência do escorpião. Uhum. O cara passando na rua, aquela chuva, ele guarda-chuva ali, aquela ventania, e ele passou e viu um escorpião se afogando numa poça. E aí ele foi, tinha um ponto de ônibus assim, as pessoas paradas esperando o ônibus, e ele foi tentar pegar o escorpião tentou furar a mão dele. Aí ele tirou a mão, aí o escorpião se afogando, ele foi e tentou tirar o escorpião de novo, e aí o escorpião tentou furar a mão dele de novo. Aí a moça que tava no ponto falou pra ele, para de ser bobo, moço. Você tá tentando salvar, ele tá tentando te picar aí, vai embora, deixa ele morrer afogado. Aí ele olhou pra um lado, olhou pro outro, ele viu um pedacinho de madeira, ele foi, colocou o pedacinho de madeira, o escorpião subiu, ele jogou o escorpião pro meio da mata, o escorpião foi embora, e aí ele foi pro ponto pra pegar o ônibus. Aí ele virou pra moça e falou assim, olha moça, deixa eu te explicar uma coisa. A essência do escorpião é atacar, é se defender. Essa é a essência dele. E a minha essência é ajudar. Então, jamais eu vou mudar a minha essência por conta de um outro ser. Ou seja, aquilo que as pessoas querem imputar no Elson cara, as pessoas são má. Mata o escorpião. Mata o escorpião. As pessoas são má. Essas pessoas que te processaram são más. Não dê mais oportunidade para esse tipo de pessoa. Quando você vê e não foi a atitude que ele cometeu. Foi a atitude que ele falou assim, eu preciso ter uma atitude diferente, que é o quê? Aliás, desculpa, eu preciso ter a mesma atitude, que é o quê? A minha essência. A minha essência é, cara, eu tenho um chamado. O chamado que Deus me deu, igual, eu queria ser jogador de futebol, mas Deus me deu a oportunidade de abrir uma empresa, ajudar pessoas e resgatar pessoas que estão com um momento difícil, que passam aqui pela minha empresa, essas pessoas conseguem se levantar e seguem a vida dele e o meu trabalho já foi feito. Eu não vou mudar essa essência por conta de outras pessoas. Então, quero parabenizar para que você mantenha essa essência e não deixe que uma pessoa queira colocar você como um escorpião. Esse é um projeto, né, que nasceu no coração de Deus e que acabou virando um propósito, né? E sem a gente ter noção, né, do que Deus queria. E muita gente realmente acaba batendo na nossa porta, pedindo socorro, né? Teve uma pessoa que foi lá uma vez, ele era um catador de lixo também. Coincidentemente, ele era um catador de lixo, né? Ele tinha uma Kombi e a Kombi dele quebrou. E aí ele foi bater lá na casa da minha mãe. Minha mãe pegou e mandou ele lá na empresa, pedindo intercessão pra mãe, ó. Uhum. Aí ele veio pedir emprego pra mim. Aí eu sentei pra conversar com ele. Aí ele foi me contando, né, como que era o esforço dele, que ele ia nas empresas, catava ferro velho, juntava, pegava tudo. Aí eu peguei e falei pra ele, meu amigo, se eu te der um emprego, eu vou estar colocando você numa cadeia. Porque você é uma pessoa que mostra que vive na liberdade, né? O seu trabalho é um trabalho de ir nos lugares, recolher os lixos, que para você é um tesouro, transformar isso em dinheiro e seguir adiante. Material reciclável, né? E se a gente verificasse a questão do seu carro? E era uma questão barata, era R$200, resolvia o problema dele, sabe? E aí, é claro, todas as pessoas que sentam na nossa empresa para conversar, trabalho, acho que a gente acaba deixando por os últimos 15 minutos, né? Então a gente foi falando sobre a presença de Deus na vida desse homem, como que foi a vida desse cara, o que ele fazia, como que foi a infância dele. Ficamos horas. Depois eu acabei dando os R$200 para ele e antes dele ir embora ele me falou, puxa, eu vim aqui atrás de um emprego, mas eu tô saindo daqui com algo que não se paga. A minha autoestima aumentou, eu vou consertar meu carro. E eu falei uma coisa para ele, quando você estiver bem, que você resolver, volta para devolver os R$200, porque outra pessoa pode precisar. Como você fala, as pessoas não voltam. Não voltam. Ele também não voltou. Uhum. E tudo bem, vida que segue, porque eu não emprestei, eu dei.
Eu não tenho a culpa disso daí. Sim. Tá lá. Mas ele saiu satisfeito, foi fazer o que eu não tenho coragem de fazer e acaba sendo aí no mundo aí uma pessoa, uma formiguinha, né? Sim. Fazendo um trabalho, né? O que é legal, assim, até compartilhar o exemplo do Elson para os demais empreendedores cristãos. Porque uma marca que a gente vê no empreendedor cristão é sempre dizer assim, eu quero prosperar para poder ajudar o outro. Meu irmão, ajudar o outro é no dia 0, no dia 1 da empresa. Talvez a gente não consiga ajudar da mesma forma quando a gente estiver faturando milhões. Porque fica parecendo uma certa troca. Vou fazer uma troca com Deus. Deus me faz prosperar e eu ajudo os demais. Mas quando você se propõe a ajudar desde o dia 1 da empresa, a essência da empresa já vai ser construída com base naquilo. É claro que isso não vai garantir a questão de business, de negócio, que a gente tem que fazer a lição de casa também. A gente tem que fazer a nossa parte. Agora, para aqueles que têm o desejo de militar no empreendedorismo cristão, de ajudar o próximo, precisa ter algumas consciências. Eu vou fazer um catado aqui do que nós falamos. O primeiro é essa que a gente falou. Não é esperar ficar multimilionário para ajudar. É ajudar naquilo que a gente pode ajudar. Porque isso vai estabelecendo a cultura na empresa. A segunda questão é a seguinte. Geralmente as pessoas que chegam para ser ajudadas, e isso eu vejo lá no nosso centro empresarial, porque lá, como nós falamos, tem a logística, mas tem os escritórios, onde você tem consultoria empresarial, onde você tem assessoria para licitações, onde você tem outros negócios, tem salões comerciais, a gente está no processo de construção de um centro de eventos, e tem potencial para muitos outros negócios. Tem a nossa capela. Tem a nossa capela, onde tem missa de ação de graças todos os meses, tem formação missionária, tem a questão da formação dos palhacinhos, tem outros projetos sociais também para chegar. Já tivemos encontro terapêutico recentemente para líderes. Formação de jovens. Formação de jovens. Então tem bastante coisa acontecendo ali em um centro empresarial. Agora, o que é importante a gente já dizer por experiência própria. Primeira experiência de décadas do Elson e a gente agora também ajudando nisso. Geralmente as pessoas chegam como escorpiões. Sim. É escorpiões ou escorpiões? Geralmente as pessoas chegam como escorpiões. Sim. Se você apenas vai lá, poxa, a pessoa está passando por uma dificuldade e você patrocina. Você precisa do quê? Eu preciso de R$1.000 para pagar a conta. Preciso de R$1.000 para fazer um investimento aqui em marketing digital e conseguir vender. Não, preciso de cliente. Ou no caso, como por exemplo, a gente tem a assessoria de licitações lá, com o nosso amigo Josias, que a gente vai trazer aqui também. Preciso de contratos, como já aconteceu. Precisa de trabalho, né? Preciso de trabalho. Como já aconteceu, do cara chegar quebrado, passando dificuldade em casa, ele conseguir trabalho através da nossa consultoria de licitações, o cara conseguir contratos de 100, 200 mil reais. Agora, o que acontece? Geralmente, chegam escorpiões. Porque esse cara que você vai ajudar, se você simplesmente der só o trabalho ou só o dinheiro, é o cara que vai te dar uma ferroada, vai embora, ou simplesmente ele vai fazer o que aconteceu aqui com o cara da Kombi, que foi embora e a gente não sabe se ele pegou e ajudou outra pessoa lá na frente com R$200 ou se ele só se serviu daquilo. O que nós estamos querendo dizer? A gente está querendo desmotivar você de ajudar o outro? Não. Primeiro, para você se preparar para receber a recompensa do Rei dos Reis, porque a recompensa vem do Senhor. Porque imagina o bem que Jesus fez. Jesus só fez bem, poxa. O que ele recebeu em troca? Bofetadas, flagelo, chicotadas, cruz. Então, prepare o seu coração, mas não deixe de ajudar. Mas prepare o seu coração.
Agora, tem uma coisa que nós aprendemos, principalmente com essa experiência do Elson, que é assim, se você realmente quer ajudar o cara, ajude ele a desinverter os vícios. Ajude ele a desinverter, a resolver as inversões psíquicas, muitas vezes morais. Então, o que Deus está nos levando a construir? Uma comunidade de trabalho que ajuda quem está desesperado, quem está precisando de ajuda, mas a primeira ajuda está aqui e aqui. Porque a mesma mente que muitas vezes criou o problema, não é a mente que vai resolver. Tem que desinverter. Tem que desinverter. Você falou uma coisa legal aí, que eu fiz uma associação aqui, né? Que as pessoas costumam pensar que sofrimento é algo bom, até por conta da cruz que você acabou de trazer aqui, né? Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer o sofrimento de ninguém, até porque o sofrimento vem de sulfur, de enxofre. O que Deus quer e pede para nós é o nosso sacrifício. Por que Ele quer o nosso sacrifício? O sacrifício é o sacro ofício, santo trabalho, estar em ação. O que Deus pede é que a gente esteja em ação. E essa ação muitas vezes exige de nós renúncias. O amor que as pessoas falam, que é uma palavra tão linda, então, o amor, ele é difícil. Ele exige renúncia, ele exige você se dispor, ele exige abnegação, ele pede para que você não pense em você. Isso é amor, e amor não é fácil. Então, quando Deus vem e mostra para nós que ele passou e ele fez um sacrifício grande, ele fala, gente, se vocês não estiverem em ação o tempo todo, e ação boa, mais dia, menos dia, vocês vão se deparar com essas situações. E aí, quando a gente vê uma pessoa amar, se a gente não trabalhou a maldade que a gente tem no nosso interior, e a gente vai se identificar com isso, a gente não vai saber ajudar o escorpião. E aí, o que é importante você estar falando, só para fazer um gancho para eu encerrar essa parte. A gente não está falando aqui que as pessoas são más na essência. É que por conta do pecado original, o ser humano está mal. E aí o que acontece? Poxa, está mal, está doente. Está mal, está doente, está porque patológico. O ser humano foi criado santo. Isso. Santo quer dizer são. Plenamente e ininterruptamente curado. Não tem doença, não tem nada. E o princípio dessas doenças está numa coisa que nós podemos chamar de rejeição. Né? O pecado leva a pessoa, o pecado original, leva a pessoa a rejeitar o bom, o belo e o verdadeiro, que são atributos de Deus. Entende? Sim. Então, quando você vai levar... Por exemplo, como é difícil você pensar numa campanha de marketing, onde você tem um bom serviço que leva bondade, verdade, beleza. Ou, por exemplo, não é serviço, mas aquele nosso projeto dos encontros terapêuticos para líderes. Que você chega e fala para a pessoa, olha, o encontro tem isso, 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 isso. E a pessoa fala, não, a trilogia analítica tem isso, isso, mais isso, isso. A pessoa fica reticente. Por quê? Porque muitas vezes o que está gritando mais alto no interior, se a pessoa é religiosa ou não, é a rejeição ao bom, belo e verdadeiro. Sim. E por isso, muitas vezes, o Elson que me ajuda a eu sair do buraco. Eu olho para ele e eu tenho uma espécie de raiva contra ele. Por quê? Porque ele entregou para mim a bondade. Ele entregou para mim a verdade. Sem perceber, você ataca o que você mais ama. Sim. Eu acabo tendo uma inveja, desconfiar né? do bem, né? A pessoa fala, hoje deu tudo tão certo. Peraí, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa de ruim, porque, tá tudo muito tranquilo e toda vez que vem tranquilo, depois vem um tsunami, vem um vendaval, arranca as telhas, alguma coisa de ruim vai acontecer. Aí quando acontece, a pessoa fala, sabia. O que é isso? Isso é desconfiar do bem. Você quer ver um exemplo claro? Em casa, tá tudo... Isso é inveja? Não. Isso é inveja. É a inveja ao bem. É uma ingratidão, aquilo que é bom. Olha só que legal. Às vezes tá tudo bem em casa, relacionamento familiar, esposo, marido. Tá tudo tão bem que você não dá importância. Quando que você dá importância? Quando você briga com a esposa, quando a esposa briga com você. Aí você faz de tudo para voltar a estar tudo bem. Traz flores, lava a louça, limpa o chão, começa a agradar.
Só que quando as coisas... Aí acerta, deu tudo certinho. Se deu tudo certinho, você esquece. Então, qual que é o nosso esforço? É quando tá tudo bem. É essa hora que eu preciso olhar para manter, para continuar tudo bem. O que eu fiz para chegar a esse ponto de estar bem? Né? Porque... O que eu fiz para não estar bem. Porque o bem é o natural. Sim, o bem é o natural, então. Mas no momento que nós estamos, quando chega no bem, de tanto que a gente fez a inversão, É a inversão. pro mal, fala assim, peraí, eu cheguei no estágio do bem. Então vamos ver o que é Então, pra bem. é essa inversão que precisa. Essa inversão. Ó, a gente é tão invertido que a nossa visão, ela capta as coisas de ponta cabeça. Quem desinverte é o cérebro em fração de segundo. Você sabia disso? Não. Seu olho capta as coisas ao contrário. Então nós estamos assim, invertidos na base. E a gente não percebe, não é que a gente quer. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou me lascar todinha. Mas aí você sai na rua, a primeira fechada que você toma, você abre o vidro e começa a xingar o cara. O que você quer com isso? Uma briga. Então, a sua ação revela a sua intenção inconsciente. Agora, a pergunta é, falamos de inversão, entendemos as aplicações práticas na vida empresarial. Como desinverter? Trabalho. Você tem que precisar de ajuda de um profissional, você não vai conseguir sozinho. Porque está incutido na nossa essência, na nossa sociedade. É a sociopatologia, a doença social. Hoje, uma pessoa boa, quando ela se insere num ambiente hostil, ela vai ser hostilizada, ela vai até ser expulsa dali. Então, a gente precisa desinverter a sociedade. Então, é muito trabalho, mas começa onde? Em mim, na minha família, ali pertinho de mim. Mas sozinho você não vai conseguir. Consciência, né? O contato com a consciência, mas precisa de uma ajuda profissional. Por falar de ajuda profissional, nós temos aqui uma ajuda que sempre está ajudando nessa questão da doença também, que é a nossa querida Trans do Som. Para você que hoje precisa fazer um exame de imagem, você precisa fazer um exame de sangue, cuidar da sua saúde. Eu estive lá recente, fui fazer o exame de sangue. Graças a Deus está tudo bem, todos nos conformes. Até o colesterol que eu achei que ia estar lá alto, não está. A única coisa que eu preciso melhorar, eu acho que também todo mundo, é a vitamina D, né? Que ninguém toma mais sol, não se alimenta direito, minha vitamina D tá baixa, mas fui lá na Trans do Som porque é uma clínica de excelência de imagem. O exame sai muito rápido, eles têm ONA 1, ONA 2 e ONA 3. Eles são showroom da GE e da Samsung. Hoje tem 3 unidades, são 2 unidades em Carapicuíba, tem uma unidade exclusiva para as mulheres lá em Alphaville. Então, se de fato hoje você quer ter um resultado rápido, de excelência, vá lá na Trans do Som. E detalhe, todos os meus amigos que estão indo lá na Trans do Som estão falando assim, olha, eu vi no Legando Podcast aqueles que não têm convênio, porque eles aceitam praticamente quase todos os convênios, mas se você não tem convênio hoje, quer fazer o seu exame de imagem, seu exame de sangue com desconto, vai lá na Trans do Som, fala que você viu o comercial no Legando Podcast, que você vai ter um excelente atendimento de qualidade, o resultado sai muito rápido. E detalhe, os mesmos profissionais hoje que atendem os grandes hospitais como Albert Einstein, Oswaldo Cruz, entre outros, são os médicos que laudam ali os exames que são feitos na Trans do Som também. Então, isso aí. Vai lá na Trans do Som, tenho certeza que seu diagnóstico vai sair de forma rápida. A Trans do Som ajudando a cuidar da nossa saúde, né? É isso aí. Amigos, e esse cara aqui, vamos falar um pouquinho desse cara? Vamos falar um pouquinho do S-Power. Bom, o S-Power ele é um produto para emergência, vamos dizer assim, né? Eu digo que é o poder da energia em sua mão. Imagine só você, Elson, tá dando uma festa na sua casa. E de repente acaba a energia. Aí o pessoal tá lá, ligou a internet, no Bluetooth para escutar uma boa música. A geladeira tá aquelas carnes, churrasco, e não pode estragar. E aí o que você faz? Automaticamente você liga no nosso aparelho, que ele tem uma bateria de lítio fosfato já, a mesma bateria que tem nos carros elétricos hoje. Dependendo do aparelho, nós temos de 800 watts, 1.200 watts e 3.600. Ele pode segurar até 24 horas a sua energia na emergência. E recebe energia solar também, né? E ele recebe energia solar. Por exemplo, acabou a energia, não tem como carregar.
tá numa tarde, você conecta ali, coloca a placa solar, ele vai tendo a energia de volta natural pela energia. Tem a solar, eu estava falando aqui de energia. Detalhe, vira ele um pouquinho, só a parte da frente, Elton, para o pessoal ver. Quando você pega na parte aqui que ele tá ligado aqui, ó, pode ver que ele tá aqui 49%. Então ele tem aqui 4 dias de energia. Quando você começa a carregar ele aqui, começa a mostrar ali ele carregando qualquer aparelho. E se você for carregar ele mesmo, aqui em cima começa. Então tem entrada para celular. Olha só, tem uma luzinha aqui que você liga para quem vai pro campo pescar, quer ir fazer também no meio da mata, você pode levar ele também. Realmente é um produto revolucionário que está aí. Então, é um produto fundamental para quem tem clínicas com todo esse problema que a gente tem, por exemplo, quando chove, tá chegando o tempo de chuva em São Paulo, para você que tem clínica que não quer parar a sua operação, para você que tem freezer, né, você tem produtos com valor agregado dentro do seu freezer, você não pode parar, né, o seu atendimento. Isso daqui também ajuda muito para quem usa e depende de servidores na internet, para o pessoal do varejo que não quer parar seus caixas, que não quer parar, por exemplo, que tem estacionamento, que não quer parar o controle de acesso com segurança, portaria de condomínio. Então isso daqui é muito mais do que uma bateria. Ele é uma estação de energia portátil e que vai entregar para você, na hora que você mais precisa, a continuidade da sua operação, a continuidade da sua festa, a continuidade do seu camping. Por isso que a gente trouxe aqui. A gente tem a maior alegria de trazer aquilo que tem qualidade e que tem utilidade também na sua vida. É isso aí. Então, se você quer saber como adquirir esse produto, mande mensagem aqui pra gente. Tem o site www.spower.com.br. Falou também que viu no Legando Podcast. Tenho certeza que você vai ter um desconto especial no produto. Então, é um produto de fato que veio para deixar a energia na palma de sua mão. Eu gostaria aqui, né, meu amigo, de ficar muito mais tempo aqui. Vamos ter mais, hein? Se prepara que nós vamos aprofundar isso daqui. Já fechei com o Elson uma parceria. E quem quiser se aprofundar na trilogia analítica, quem quiser se aprofundar na psicanálise integral, nós vamos poder contar com a ajuda dele aqui e trazer muito mais experiência e conhecimento. É isso daí. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Legando Podcast, sempre com o seu sim. Vimos aqui tanta de atividade que o homem tem, mas ele deixou aqui algumas horas para estar aqui conosco. Gostaria de agradecer pela sua presença e que você deixasse aí as considerações finais para as pessoas que nos acompanham no Legando Podcast. Tá certo. Bom, a alegria é minha. Eu fiquei muito feliz de estar com vocês mais uma vez, a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, poder incentivar e motivar as pessoas, dizer que o bem vence sempre, né? Se não venceu ainda, é porque não chegou no final. Assim que tiver mais adiante, a situação vai virar. Não perder a esperança, continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus, permitir que Deus possa te usar como um instrumento mesmo, né? Um objeto para que a vontade dele seja sempre acima de qualquer coisa. E para os empresários, para os empreendedores, né, pedir para que continuem incentivando e motivando os jovens, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter aí uma juventude fraca, né? Diante de tantos problemas, e os problemas estão aumentando. Pedir para que eles nos ajudem a capacitar e formar essas pessoas, esses líderes, sobretudo com bases morais, éticas, cristãs, acima de qualquer coisa, porque ainda dá tempo da gente fazer a diferença no mundo. Desinverter. Ainda dá tempo de desinverter. É isso, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pela sua presença. É isso aí, Biscola. Mais um Legando Podcast. Mais um Legando Podcast em alta qualidade. É isso aí, eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo, se Deus quiser.